Tá. Deu. Então, se vocês puderem primeiro se apresentar, dizer onde trabalham, depois quanto tempo vocês já trabalham com Scala, e aí depois eu vou tocando as outras perguntas. Sou Ivan, trabalho com orientação a objeto desde 2002, com Scala há cerca de 5 anos. Bom, eu sou o Wilson, trabalho na IBM como desenvolvedor. Trabalho com orientado de objetos Java, principalmente desde 2012, com Scala ao mês, basicamente, linguagem funcional. E eu sou Alexandre, eu trabalho no Sicredi e eu trabalho com Scala há 2 dias. Obrigada. Se vocês pudessem me falar, talvez o Ivan que tem um pouco mais de experiência, sobre o Scala orientado a objetos, Scala funcional, o que ele vê de vantagens e desvantagens, como é que funciona? Bom, a comparação do orientado a objetos ao funcional vem muito da... Eu corto depois. Pode de novo. Funciona ali? Eu boto no Maker. Eu boto no Maker. Vou desligar a ligação. Vai lá. Agora travei. Tá, eu vou de novo, calma. Travei. Se vocês puderem dizer, talvez o Ivan, que sabe um pouco mais do Scala, que tem mais experiência, sobre Scala orientado a objetos e funcional, as principais vantagens e desvantagens, ou basicamente um overview do que ele vê na linguagem e por que a gente escolhe trabalhar com ela e não com outras. Bom, ao longo desse tempo que eu tive experiência desenvolvendo com orientação a objetos, eu vi que o meu código foi evoluindo para certas maneiras de Isso, é só porque tu sabe que tá gravando. Tu acha que ia ser engraçado se eu passasse até. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser uma boa. Pode ser. Tá, vamos. Deixa eu começar. Esquece que tá sendo gravado. Esquece. Faz quando a gente tá conversando. Deixa eu começar. Tá, eu vou falar pro Alexandre agora. Tá, então vamos começar com o Alexandre. Se puder me dizer um pouco, nesses 3 dias de experiência que ele tem com Scala, mais ou menos o que ele já tá vendo, outras linguagens que ele teve contato com Python, por exemplo, qual é a diferença, o que ele sente. Tá, assim, como é muito pouca, né, a minha experiência, realmente nunca trabalhei antes com programação funcional, eu trabalhava só com orientado a objetos mesmo, assim. Mas uma coisa que é bem clara no começo, mesmo quando tu tá começando com a linguagem, que a linguagem, ela te empurra muito mais a tu não criar objetos, a tu não ser imperativo no jeito que tu escreve teus códigos, assim. Ela te empurra a fazer mais funções, o próprio jeito que a linguagem é declarada, ela te joga para fazer funções menores e compor funções ao invés de, tipo, criar métodos grandes e métodos grandes com classes enormes que fazem 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e que no final das contas, às vezes tu não sabe o que essas coisas fazem. Tu tem um método que o nome diz que faz uma coisa, mas que faz milhões de coisinhas por baixo que tu às vezes não vê. Então, com a programação funcional, como ela te joga para fazer várias funções pequenas que tu acaba compondo para fazer uma função que realmente faça o que tu queira fazer, isso fica muito mais fácil de tu dividir a tua linha de raciocínio, dividir o teu jeito de pensar, e o Scala ele te joga para fazer isso, né? Deixa isso muito mais fácil de fazer do que se fosse com métodos normais como o Java. Pelo que eu entendo, quem empurrou vocês mais pra Scala foi o Ivan, que ele já tinha mais experiência. E aí eu não sei se o Ivan pode dizer um pouco, tipo, qual tipo de escala vocês usam, se vocês usam funcional ou se vocês usam orientado a objetos, e por que foi essa decisão de projeto que vocês tomaram, mais o projeto de vocês, o que tu vê na linguagem? Bom, a gente busca utilizar o Scala da maneira mais funcional possível, apesar de a Scala ter ele não ser 100% funcional, porque embaixo dele tem um Java rodando, né? E, por exemplo, o Scala é baseado na imutabilidade, mas mesmo que tu faça uma lista imutável, aqueles objetos por baixo daquela lista pode ter algum atributo que tu possa alterar. Então, ele sofre desse problema de não ser 100% funcional, mas é uma ferramenta que, se tu quer ir por essa linha de fazer algo funcional, ela te auxilia bastante, muito mais do que, por exemplo, uma page string de Java te auxiliaria para fazer certo padrão de código. Por falar em comparação ali
funcional com orientado a objeto, nós temos também esse mesmo problema que o Scala sofre de não ser 100% funcional, temos com o próprio Java, que ele não consegue também ser 100% orientado a objeto, bem como nós temos os valores primitivos, nós temos o próprio null, que isso daí já é uma deficiência para que seja 100%. Até mesmo algumas bibliotecas que não são compatíveis com a digamos, para ser uma arquitetura true orientada a objeto. Mas, pelo que se propõe, ele ajuda bastante, né? O Java auxilia bastante para que seja orientado a objeto. Lembrando que o porquê da orientação a objeto, né? Antes nós tínhamos uma abordagem imperativa que, com o aumento da capacidade de hardware, com os requisitos de software, ela se tornou inviável, porque nós teríamos classes gigantescas que era inviável de dar a manutenibilidade dela, ficava muito ruim. Então, uma maneira de organizar isso é trazer para o mundo real, seria fazer orientação a objetos. Nisso a gente começou a separar todas essas regras e comportamentos para trazer para o mundo real. Mas, com isso, nós também tivemos algumas coisas que não são 100% implementadas ao objeto. Por exemplo, tu tem um CEP que daqui a pouco é uma string, alguma coisa assim. Não, teria que ser um objeto, CEP, enfim, algumas abordagens que não dá para dizer que é tudo 100%. Mas essa abordagem ela veio bem de encontro com também a arquitetura von Neumann, de tu ter onde que tu tem uma memória e um processador, e tu vai alocando, tu vai botando recursos, tu vai botando variáveis naquela memória, depois tu pega instruções, chega instruções do teu processador, tu vai naquela memória, resgata e consegue fazer iterações junto àquela memória. Mas hoje, com a computação trabalhada em nuvem, uma computação multiprocessada, tu já tem tu não consegue tirar 100% das vantagens dela se tu utilizar essa abordagem. Por quê? Porque tu vai ter objetos que tu vai ter que trafegar entre os teus clusters. Por exemplo, quando a gente tinha antigamente a arquitetura E, nós tínhamos os nossos containers, por exemplo, um JBoss. Tu tinha uma classe pessoa com seus atributos e tu queria deixar um JBoss em cluster. Tu teria que serializar aquele objeto pessoa e todas as dependências dele. Se ele usasse alguma biblioteca, aquela biblioteca também teria que ser serializada para que tu conseguisse ter um processamento em cluster. Hoje, com os servidores autocontidos, por exemplo, no Spring Boot, tu não tem tanto mais esse problema. Porém, tu mesmo assim, tu ainda continua tendo mutabilidade e tu continua tendo estados. Tu continua tendo classes orientadas a objetos que elas têm estados, têm variáveis que elas podem sofrer efeitos colaterais. Bem como, por exemplo, tu tem uma variável de classe que mais adiante, num código imperativo, por exemplo, que Java não está imune disso, porque tu pode fazer algo não tão orientado a objeto e sim fazer uma classe gigante que imperativamente tem uma variável no início que depois ela entra no if e aquele if faz que ela mude o comportamento e logo adiante tu pode ter um efeito colateral nisso, muitas vezes gerando até aquele nosso conhecido no Pointer Exception. Agora já uma abordagem funcional, tu tem funções pequenas, funções sucintas, que só tem entrada e saída, tu não tem variáveis de instância, tu não tem
variáveis que podem sofrer efeitos colaterais, e fica mais fácil até de fazer um refactoring, porque aquelas variáveis, aquelas funções, elas não precisam conhecer o todo, elas são algo pequeno, atômico, muitas vezes até elas podem ser algebricamente testáveis. O que eu quero dizer com isso? Se entra X, vai sair Y, não tem problema de efeito colateral. Entrou X, só que lá no meio tem alguma coisa que atravessou e não saiu o valor inesperado, ou saiu como ser um pointer, por exemplo. Em escala, tu daria um get, se não tiver aquele get, ele teria que ter um get or else, ou um case, que seria um case exaustivo. Tu teria que contemplar todas as possibilidades. Se entrou um valor, vai ter que sair um resultado daquilo, não pode não sair um resultado, ou simplesmente zerar aquela variável e ter um efeito colateral inesperado. Ou seja, os teus testes, tu fazendo realmente funcional, fazendo algo que seja algébrico, teus testes basicamente eles são para testar mais questões de features de software, de regras de negócio. Regras de negócio, por exemplo, o comparativo era para ser entre um número, era para ser maior que 5, mas eu botei maior que 6. Tipo, são regras de negócio, mas não vai estourar necessariamente alguma má. Tu deu como se fosse lá no Hibernate, lá deu um laserval, alguma coisa do gênero. Visto isso, não sei se tinha mais alguma coisa. Não, eu acho que foi bem completo, só se o Wilson quiser complementar alguma coisa rapidinha, falando sobre esses meses de experiência que ele tem também, pode ser interessante. Bom, eu acho que o Ivan falou já tudo sobre a linguagem, mas complementar, acho que eu posso dar uma visão de por que eu troquei, né? Por que eu decidi acompanhar o Ivan, trocar para linguagem funcional, e acho que os principais problemas que eu tive com isso, né? Que o problema que eu trabalhei muito tempo com orientado a objetos, trabalhar como funcional, tu tem que pensar diferente. Tem que pensar como tu vai resolver o problema, tu fica meio engessado pensar em objetos, criar um tipo carro, tipo pessoa, que não existe já no funcional. O bom do Scala é que ele te dá essa possibilidade. Eu acho que tu pode começar, quando tu está começando em funcional, tu pode começar criando um objeto, como ele é misto, né? E depois ir refatorando até chegar mais perto de 100% como funcional. O bom disso é que tu vai ver o desempenho do teu código antes e depois, vai ser muito maior. Principalmente agora com as novas arquiteturas em cloud, que tu trabalha com microserviços e, como o Ivan disse, processadores e máquinas em lugares diferentes, tem que ser sistemas mais simples, mais sucintos, e com o orientado a objetos tu vê que em pequenos processos que tu faz, tu vai gastar mais memória e processamento para criar objetos, né? Dar um new tipo pessoa, do que para assim fazer a operação que tu quer, né? E com funcional tu não perde tempo com isso, tu gasta muito mais tempo resolvendo o teu problema na parte de negócio, como o Ivan disse. E isso foi o que me convenceu a mudar para o Scala. Tu consegue absurdamente processar mais dados na maneira funcional. Bom, era isso, e eu acho que seguir essa linha. Tudo isso, a linguagem ela te proporciona que tu trabalhe assim com valores imutáveis, com objetos singletons, e não com variáveis, não com classe, não com instâncias. Porém, ela te proporciona, mas se tu fizer o desenvolvimento não ir por esse lado, tu pode também fazer orientado a objetos. E assim como o Java, por exemplo, que te proporciona que tu faça orientação a objeto, tu também pode fazer imperativo, fazer um código gigante com manutenção
manutenção e desempenho muito baixo. Então, Acho que esse é o ponto, né? Fica muito mais fácil da manutenção no código funcional, porque tem muito menos linha de código, né? sim. Fica muito mais fácil de ver o que o código está fazendo. Então tá, gente, muito obrigada por esse tempo aí de trabalho de vocês para ajudar o estudante. Vou deixar Eu vocês já falar. falei, mas é que eu sou sucinto sempre. Muito obrigada. Gente, vocês são maravilhosos. Eu vou cortar depois que eu